Bruna, Tereza, Ana Cláudia, João, Denise, Donizete, Patrícia, Fátima, Délio, Robson e Janaína, seu Jorge, Leila e Gleice Aparecida. Boa noite, pessoal. João, somos 15, são 8:02 aqui no meu computer. Ok. Vamos começar então de uma vez, tá, Marquinhos? Porque agora que o tema está sendo já apresentado antecipadamente para que todos leiam, já perceberam que é um tema que pode gerar, né, muitas necessidades de entendimento, né, de explanações, não sei, tá? Então vamos lá. Vamos lá, João. Rogando ao Pai misericordioso, ao nosso amado irmão Jesus, todo o amparo, toda a proteção, Senhor, que necessitamos, especialmente quando temos pela nossa frente a oportunidade de aprendizados profundos que nos tocam direto, esbarram nos nossos preconceitos, na nossa visão limitada da vida espiritual e da nossa existência física. Que possamos ter a harmonia necessária, o amparo, as orientações espirituais, cada um de nós, de acordo com a nossa capacidade de receber as intuições. Agradecemos de coração a mais essa oportunidade abençoada, que assim seja, graças a Deus. A minha voz está chegando para vocês em tempo real ou está com aquele delay, aquele atraso, Marquinhos? Ô, João, pela leitura labial agora, aí deu para ver que está bem pareado, assim. Eu acho que você recebeu a minha atrasada, não foi? Você abriu para fazer oração e chegou tardio para você aí, quando eu disse assim, ok, João, vamos lá. Mas você falando para mim, pela leitura que eu estou fazendo sua aqui, tá ao vivo. Tá, beleza. É porque se tivesse com um pequeno atraso, né, eu iria ler e comentar mais devagar. Mas vamos lá então. É o capítulo 25 do livro, né, o modo de entender, e o tema é segundo a aparência. Do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, o Hamed traz o seguinte: não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Então, Hamed nos traz aqui uma explanação maravilhosa e profunda, né? Não é a única sobre o tema, mas é uma das mais importantes sobre o tema. Hamed nos diz que personalidade é a roupa que o espírito veste temporariamente, né? Corpos são passageiros. O importante é a essência divina que habita em todos nós. No âmago reside a alma imortal, que atravessa vidas sucessivas, vivendo ora acentuadamente masculina, ora acentuadamente feminina, em corpos físicos adaptados para cumprir seu aprendizado terreno. Tá? Então, só lembrando, né, que nós somos espíritos e por uma determinação superior, que não nos compete discutir isso, porque a gente não tem capacidade, nós chamamos de lei divina, todos nós espíritos precisamos encarnar em diferentes corpos, ou seja, no caso da Terra, masculino e feminino, né, porque, obviamente, ligado à reprodução, mas também em outros mundos, de acordo com a evolução desses mundos, em outras formas apropriadas, vamos dizer assim, tá? Tudo em busca de aprendizado constante. Então, na romagem multimilenária do tempo, o espírito em evolução se demorou no hermafroditismo das plantas, tá? Então, para quem não entende, não aceita ou precisa melhor compreender, tá, gente? Antes de atingir o estágio de espírito, tá?
no nosso entendimento aqui do planeta Terra, nós passamos pela fase mineral, animal e depois vegetal, para depois chegar na hominal, que é a atual. Tá? Não é o contrário não, João? Então, segundo... O quê? A vegetal não é primeiro que a do animal, não? Eu errei a sequência, nem percebi. Mineral, vegetal, animal e hominal. Tá, errei a sequência então. Desculpa. Então, gente, segundo a botânica, as plantas são andrógenas, isto é, possuem um androceu ou estame. É um órgão masculino composto pelo filete que sustenta a antena na qual se encontram os grãos de pólen. E também o gineceu, que é o órgão feminino, constituído por um ou mais pistilos, que compreende o ovário, o estilete e o estigma. Certo? Então, só por aí a gente já começa a entender que todo o processo da evolução espiritual, do aprendizado do espírito, tá? Ele é muito lento, ele tem que passar por inúmeras etapas, e essas etapas são lentas, tá? Lentas, muito lentas. Isso pode levar milhões de anos de aperfeiçoamento aí. Então, em virtude disso, diz Hamed, as diversas experiências físicas através dos milênios sedimentaram no organismo humano determinada porcentagem de genes masculinos e femininos. Da mesma forma, essas mesmas experiências contribuíram para que as individualidades em trânsito adquirissem traços psicológicos bissexuais. Tá? O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro. Então esse já é o espírito, né? Tem consciência do futuro, livre-arbítrio, escolhas, né? Começa a definir o certo do errado, o bem do mal e por aí vai. Então transcorreu longo tempo a evolução da alma humana para que o instinto sexual se aperfeiçoasse e aparecesse diferenciado sob a ação das leis da genética. Lembramos-nos, porém, que apenas as características morfológicas dos órgãos sexuais são determinadas pelos genes, e não as disposições psíquicas da individualidade milenar, que possui características peculiares. Ou seja, tá? Sexo masculino ou feminino do físico, tá certo? Do físico, é genético, é da genética humana. Agora, as disposições psíquicas, se está mais voltado para o feminino ou mais voltado para o masculino, vamos dizer assim, tá? Sem precisar detalhar muito, isso é do espírito imortal, através das suas multimilenárias experiências reencarnatórias de progresso e aprendizado constante. Hamed diz que o Dr. Carl Gustav Jung denomina ânima ou conteúdo feminino inconsciente do psiquismo do homem, e de ânimos a masculinidade inconsciente no psiquismo da mulher. Certo? Muito antes de ser aceita pela ciência acadêmica, a noção de bissexualidade do ser humano foi inspirada aos escritores grego-latinos, através dos mitos dos andrógenos. Veja bem, foi inspirada, tá? Aos escritores grego-latinos através dos mitos dos andrógenos, que eram seres ágeis e possantes, temidos pelos deuses do Olimpo. Conforme a mitologia, Zeus, para enfraquecê-los, os separou em metades. Desde então, cada alma repartida procura ansiosamente sua outra metade, sua alma gêmea. A separação de Adão em elemento masculino e feminino é um processo de alienação do homem de seu estado original. O mito do Jardim do Éden, descrito no Velho Testamento, igualmente nos dá a noção de bissexualidade,
Na criação de Eva, desmembrada de Adão, está subentendido que o homem original era, em princípio, hermafrodita, pois de outra forma não seria possível criar uma mulher a partir dele. Pode ser que esse mito, através dos tempos, tenha sido descaracterizado pelas normas e costumes patriarcais dos hebreus, que desconsideravam o componente feminino na psique humana, relegando-o a uma simples costela de homem. Disse o apóstolo João: não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. A aparência, diz Hamed, é a roupagem carnal, e a justiça é a visão nítida de quem vê a alma, com olhos transcendentais. Ou seja, quem vê além do normal, né? Quem vê o além, mais além. Jesus Cristo é o protótipo do homem do futuro, por saber que todos somos semente em germinação. Ele a utilizou como metáfora em muitos de seus ensinamentos. Assim como a semente contém todos os elementos vitais para a formação de uma árvore, também nós possuímos em germe todos os componentes de que necessitamos para crescer e desenvolver espiritualmente. Ao longo do tempo, a semente imanente que existe em nós se transmuta, desenvolvendo potencialidades inatas, e futuramente nos transforma num ser em plenitude, num ser completo. Se porventura pudéssemos perguntar ao botão de rosa se tem consciência de que nele existe um potencial, o perfume da roseira, provavelmente ele não acreditaria. Assim, analogamente, pensam as criaturas que vivem na dualidade, distantes do estado de unidade consciencial. Talvez não acreditemos que possuímos os dons masculinos e femininos. Isso é compreensível devido ao nosso grau evolutivo. Num futuro breve, no entanto, descobriremos os valores potencializados que existem dentro de nós. Os atributos do anjo também nos pertencem. Então, gente, bom, aí cada um, né, de nós aí pode direcionar esse estudo para um lado, para uma direção aí que mais nos afeta, que mais nos incomoda, que mais nos atiça a curiosidade, não sei, tá? Eu prefiro olhar pelo lado do respeito, eu prefiro olhar pelo lado do, como diz o título, tá, do julgamento, tá? Tudo na natureza tem que ser muito bem compreendido e respeitado. Absolutamente tudo. Tudo tem uma função. Tudo tem um propósito. Certo? Pode ser que muitos de nós, por desconhecimento, por carregarmos dentro da nossa bagagem espiritual experiências terríveis, de muito sofrimento, de muita dor, por termos sido queimados em fogueira, não é? Porque estávamos no sexo masculino, mas com tendências femininas, ou porque éramos mulheres com tendências masculinas. Entenderam? Então fomos queimados em fogueira, fomos perseguidos, mortos em câmaras de gás e tudo mais. Então a gente traz na bagagem espiritual muito rancor, muita mágoa, tá? Então, tudo isso contribui para tanto disparate no entendimento, na falta de respeito ao ser humano. Né? Somos mesmo atrevidos, né, ao afirmar que até os animais são homossexuais, muitas vezes. O que, no fundo, não é verdade. É que eles têm determinadas características de comportamento próprias da evolução deles e nós interpretamos da nossa maneira, por falta de conhecimento. Né? E nós, seres humanos, quando assumimos posturas, assumimos determinadas características,
muitas das vezes podemos estar numa confusão mental muito grande, não como personalidade de hoje, João, mas como o ser espiritual que eu sou. Então eu posso ter meus problemas de interpretação, de aceitação, eu posso ter uma série de dificuldades ainda. Eu tenho que entender isso, né, aceitar isso, para poder reconhecer que tudo na vida do espírito é aprendizado, tudo é experiência válida. O que a gente não enxerga nesse momento, no futuro a gente vai enxergar melhor e vai compreender. E vai ter vergonha das posturas, das atitudes e tudo mais da atualidade, se é o caso, né? Então a gente precisa realmente prestar muita atenção nessa questão de interpretação, tá? Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Todos estamos aprendendo o tempo todo. Tudo na vida do espírito é aprendizado. Podem ter certeza disso, tá? Vamos lá, Marquinhos. Compartilhando. Vamos lá, João. Ô, João, aquela hora eu não quis lhe corrigir, não, tá? É porque você foi falando, né, das nossas experiências aqui evolutivas e você falou fora da ordem. E eu acho que numa distração aqui, eu entendi que você estava utilizando uma ordem e eu sei que não foi isso. Não, eu só tenho que agradecer. Você abriu o estudo falando sobre o julgamento. E foi bacana essa fala para mim, porque, inclusive, foi até um estudo nosso anterior, né? A gente tem cria uma imagem errada da palavra julgamento, né? O julgar, acho que todos nós em algum momento já associamos o julgar a apontar, criticar. E hoje eu particularmente penso que não é isso, porque nós fazemos julgamentos de tudo o tempo todo. Todos nós aqui estávamos julgando a sua leitura nesse momento. E não quer dizer que estejamos, né, tendo o entendimento do julgamento para o lado negativo. Um julgamento no formato de aprendizado, de acolhimento. E esse julgar, para mim, ele é muito valioso a partir do momento que eu esteja fazendo um julgamento neutro. Porque quando você usa, né, sobre o que nós fazemos, né, para avaliar qualquer situação, eu refleti que está diretamente ligado ao que eu tenho de arquivo dentro de mim. A sua fala, a sua leitura, nós somos 17 aqui. Cada um interpretou de uma forma, no meu ponto de vista. Cada um interpretou da forma e entendimento do que tem de arquivo dentro da sua consciência, né? O que ele tem de consciência e o que já foi vivido nesta vida e em todas as outras passadas para nós que somos reencarnacionistas. Então, não tem como não praticarmos o julgamento. Vou usar até digamos assim, um julgamento mais popular, né? O julgar de uma aparência. Né? A gente julga. A gente pode, num segundo instante, minimizar ou modificar, mas a aparência física, cabelo, tipo de roupa, tatuagem, piercing, se está de burca, se está vestido de freira, enfim, tudo isso, se está de terno, eu acho que qualquer apresentação, essa visual, ela nos dá um julgamento. E a gente vai ter esse primeiro julgamento errôneo.
A maioria das vezes é errôneo, porque é em cima de um arquivo que nós temos aqui, dessa vida ou de vidas passadas. E em cima disso me deu a percepção de eu tentar sempre, mesmo que o meu cérebro me jogue essa primeira avaliação, esse primeiro julgamento, eu devo passar numa peneira para não ser crítico de forma negativa, né? Dar entendimento diferente para aquilo. E uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, foi quando você usou a palavra estado consciencial. Esse estado consciencial, para mim, ele é muito, muito amplo, porque eu tenho que estar... depois até quero que vocês me ajudem a entender isso melhor, quem puder comentar sobre, né? Esse estado consciencial me traz a eu estar presente no aqui e agora, utilizando ferramentas e arquivos que eu já trago desta vida e de vidas passadas, para que eu possa edificar esse presente, produzir o meu futuro. E quando eu penso que se eu passar numa peneira muito fina e muito justa, né? Justa no sentido de equalizada, as chances de eu não cometer esse erro do julgamento errôneo, né? De julgar pela aparência, eu possa alterar o que precisa ser alterado para eu ser justo. E quando eu tenho que estar presente nesse sentido de estar inteiro, de estar integrado, o Marcos integrado, ele está com o seu estado consciencial muito mais desperto para dar e receber. E quando você usa esse equilíbrio do masculino e do feminino, é a nossa essência, que é o equilíbrio. No passado, não muito remoto, nós já falamos aqui algumas vezes, né, sobre o que a gente traz da carga, né, do masculino, o masculino ferido, e as mulheres falando do feminino ferido. Isso é uma coisa que eu tenho muito prazer, assim, de quando eu me deparo com alguém que goste e que saiba conversar sobre esse tema, porque eu acho que é uma fonte muito bacana para a gente trabalhar a nossa sensibilidade, que aí a gente se aprimora como ser, porque o Espiritismo prega isso, né, que nós como seres, como espíritos, nós não temos essa capacidade agora, né, ou essa roupagem do Marcos hoje, né, está encarnado como homem, como um ser masculino, né, e a Gleice como um ser feminino. Nós somos muito mais do que isso, né? Então, assim, quando eu consigo enxergar que eu, Marcos, eu estou encarnado como um homem, mas eu sou um ser que tem o masculino e feminino, eu me torno mais equilibrado. E eu mais equilibrado, creio que eu diminua o meu julgamento do todo, e inclui esse julgar a aparência. E foi uma experiência, nessa encarnação, eu tenho vivido isso de uma forma bem bacana, de conhecer pessoas que já estão, digamos assim, mais despertas do que eu, ou um degrauzinho acima nessa amplitude de enxergar o irmão como um ser, independente se ele está encarnado como homem, né? Assinando como homem na sua identidade, ou como uma mulher. Então, esse histórico que a gente traz nos faz julgar de acordo com o que nós vivemos em determinado tempo. E a gente tende a repetir
penso eu. Nós somos uma repetição do que nós já conhecemos. Avaliação minha. Não posso fazer afirmação. É uma avaliação minha que nós somos e expomos um somatório do que eu tenho de arquivo, dessa e de outras vidas. E com isso não vem só esclarecimento e entendimento intelectual, vem também as dores, os sofrimentos, como você mesmo citou, né? Como eu posso amar, de repente, né? Vou bolar uma história. Como eu posso amar um judeu se 3 encarnações atrás eles me assassinaram por ideologia religiosa? Então, eu acho que, no fundo, isso fica aqui. Então, quando isso emerge, né? Quando isso vem, nós precisamos ter o equilíbrio para entender, para sentir aquela emoção, ou uma dor, ou uma alegria, né? O que for, para a gente se libertar, para a gente se curar, porque senão nós vamos estar sempre repetindo. Então, esse estar presente no momento presente, eu tenho que estar conectado comigo. E eu tenho entendido que quanto mais eu experimentar o Marcos, estou falando agora do Marcos, o Marcos que traz no histórico que o homem, né, tem que ser machão, que tem que falar grosso, que tem que beber, né, que tem que ser isso, que tem que ser, né, o líder, que não pode, né, que tudo é uma batalha, que a gente está sempre guerreando. Isso é um histórico que eu tenho na minha bagagem de encarnações passadas, né, aquela coisa de ser gladiador, de ser, né, o valentão, o machão. Quem tem isso é porque viveu isso, ou precisou utilizar disso. E eu comecei a entender que quanto mais, repito, estou falando por mim, quanto mais o Marcos conhece o lado feminino dele, e isso não envolve a minha sexualidade, quando eu consigo acolher e despertar esse meu feminino, automaticamente eu vou equilibrar com o meu masculino, e eu me torno um ser mais equilibrado, mais integrado. Aí, não importa o tema, eu vou estar mais apto a ser neutro, a ser, a usar uma balança justa em cima, né, dos ensinamentos do Cristo, que a base é o quê? É o amor. Se eu estou equilibrado, vibrando amor, as chances de eu julgar alguém por uma aparência, né, utilizando o tema de hoje, né, diminui absurdamente, porque eu vou estar enxergando o ser. Eu não vou estar enxergando aquela figura que meus olhos estão vendo ou que os meus ouvidos estão escutando. Então, esse propósito de equalizar o meu interior no masculino, na minha energia masculina e feminina, eu acho que é uma grande ferramenta para que a gente se aprimore e se torne um ser melhor, que, como a gente sempre diz, né, quanto melhor internamente eu estiver, melhor eu tenho para doar. Então, esse equilíbrio interno vai fazer toda a diferença para eu poder lidar com o externo. Eu não sei se eu conseguir passar o que eu estou organizando aqui. Mas é isso, eu vou passar a palavra para vocês. Nós somos 19, João. O tema foi passado com antecedência, todos tiveram a oportunidade de ler ou de contactar agora, né? Então, tomara que hoje a gente tenha mais pessoas participando conosco, dividindo e somando, né, no propósito. Sala aberta, pessoal, fique à vontade aí, abre o microfone e vamos dividir. Posso falar, Marquinho? Claro, Leila. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite para todo mundo. Eu dei boa noite no geral, mas foi no geral.
desculpa eu me intrometer logo a seguir de você, mas eu acho, estava ouvindo e entendendo o que você estava falando, e eu me lembrei de um estudo de caso de uma terapeuta que trabalha com regressão a vidas passadas para entender certos problemas emocionais das pessoas. E engraçado que tem a ver com o que você falou, com a sua conclusão, mas ao mesmo tempo me surpreendeu quando eu li esse estudo desse caso. Era um rapaz extremamente machista, muito agressivo, inclusive, que estava tendo muitos problemas por essa agressividade, né? O que a gente hoje em dia chama de macho alfa, né? Total desprezo pelas mulheres, e, enfim, ele se achava superior e reagia negativamente em relação a isso. Até que ele foi encaminhado, isso aconteceu nos Estados Unidos, esse estudo. O tribunal encaminhou ele para um tratamento terapêutico, né, com uma psiquiatra, psicóloga, enfim. E ele acabou no consultório dessa médica, dessa terapeuta, e ela, no decorrer, né, da análise da situação dele, resolveu usar a regressão. E não vou entrar em detalhes, quando ela conseguiu chegar numa vida anterior, e com as lembranças que vieram e tudo mais, resumindo, ele foi uma mulher extremamente desprezada, porque na época que viveu, as mulheres não tinham valor nenhum, trabalhava de sol a sol, com todas aquelas tarefas era uma pessoa simples do campo, então além de trabalhar no campo, na colheita, na plantação, ainda fazia todas as tarefas domésticas e tinha que estar à disposição do seu marido a hora que ele quisesse qualquer coisa. Ela era extremamente infeliz nessa vida. E essa terapeuta chegou à conclusão, aí nessa encarnação onde ele foi analisado, a terapeuta encontrou vamos dizer assim, explicação para o fato dele ser tão agressivo e trazer tantos problemas para ele, que no fundo ele realmente desprezava as mulheres porque ele foi uma mulher desprezada. Então ele desprezava o sentido de ser mulher, porque a lembrança dele inconsciente é de que mulher realmente não tinha valor nenhum. Então, talvez não sei, eu achei muito interessante isso, e muitas vezes eu percebo em alguns comportamentos, algumas pessoas, enfim, ou alguma coisa que a gente vê por aí, algum caso, em que muitas vezes as pessoas agridem no outro aquilo que dentro delas, no fundo, está incomodando. Então, não é o julgamento por uma análise, que eu concordo com você, a gente está julgando o tempo todo. Será que isso é bom? Será que não é? Quando a gente julga de uma maneira positiva, a gente julga se aquilo é bom para nós naquele momento ou não é. Não é isso? Pelo menos eu acho que esse é o julgamento bom, e não um julgamento de acusação. Aquele lá é diferente, não é igual a mim, então ele não presta. Esse é o julgamento errado. Mas eu lembrei desse caso conforme eu estava te ouvindo e achei que era interessante, porque é o que o João falou. Nós somos uma junção de tudo que já vivemos. Nós somos uma essência, que uma hora está manifestada no masculino, outra hora no feminino, e quiçá o que vai vir pela frente aí, entendeu? Até que sejamos todos, na verdade, considerados e nos tratando como seres humanos, filhos de Deus. É isso, tá? Beijo. É isso aí, Ana, você resumiu bem. Que a gente possa se amar assim, né? Sem essas
todas essas dificuldades, esses empecilhos, na teoria única e exclusiva do amor, né? Muito bacana isso. A gente chega lá. Vamos lá, pessoal. Abram o microfone e fiquem à vontade. Silêncio vira uma eternidade. Ninguém vai participar conosco? Não é possível. Na realidade, eu fiquei assim, pensando qual o motivo do Hamed trazer esse tema para nós, né? Mas ele começa lá com a citação de João, né? E diz: não julguei pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Aí eu fiquei imaginando, né, comigo mesmo, nós, né, estamos nesse momento nos livrando, assim, aparentemente, de um conceito sobre o que é ser homem e é ser mulher. A gente teve, assim, muitas propostas em várias reencarnações onde nós tínhamos que defender o gênero, né, o gênero social, ser homem ou ser mulher. E o que acontece? Quando o homem ele deixa fluir o lado feminino dele, a ânimos, ou vice-versa, a mulher deixa fluir o lado masculino dela, isso é apontado muito rapidamente pelo observador. E cria-se uma estrutura de crítica, de apelido, até mesmo de agressão nesse sentido. Então, acho que o Hamed está pedindo para a gente ser muito generoso conosco mesmo, e dessa forma conseguimos ser generosos com aquilo que a gente percebe do outro, que dentro da nossa cultura tradicional não corresponde a uma atitude masculina ou uma atitude feminina. Para a gente ter esse olhar como espírito, né, a gente traz toda uma bagagem, traz toda uma história e de repente isso tudo chega no momento da nossa existência e a gente começa a colocar de forma inconsciente no mundo. Né? E o Jung, ele cita Jung, né, e a psicologia analítica, né, quando coloca o ânimo e o ânimo como sendo fatores inconscientes que faz com que nos leva a um mundo inconsciente. O ânima é ele coloca de biotipo, não esqueci o nome que o Jung faz, eu não domino muito o Jung, mas ele o arquétipo ânimo e o ânimos, né? Quando ele traz isso para a gente, ele coloca que esses dois arquétipos são os elementos que nós temos para voltar para dentro de nós mesmos. Se nós não tivermos um olhar externo como homem, mas uma percepção interna como feminino, a gente não consegue evoluir objetivamente no mundo externo ou no mundo interno. Então, o Hamed traz essa consideração e coloca assim de uma forma muito generosa para todos nós, para a gente ter paciência, né, com as nossas atitudes,
às vezes a gente mesmo não gosta não aceita o lado feminino que existe em nós, e vice-versa, a mulher não aceita o lado masculino. É muito comum no consultório essas lutas, né, essas brigas internas, né, as pessoas serem, de certa forma, receber um título, né, ou receber uma informação de que elas realmente não convivem com aquela realidade. Então, a gente precisa refletir nesse sentido, né, para nós sermos realmente considerar essa estrutura de deixar o outro ser, né? E a Leila trouxe uma questão bacana. Às vezes o que eu mais condeno no outro, eu preciso melhorar em mim, né? Às vezes o que eu mais aponto no outro é o que eu preciso limpar em mim mesmo. E eu acho que a doutrina espírita, como esse manancial de informações que nos revela através de Kardec e dos demais espíritos, e nós temos várias reencarnações. E devido a isso, nós temos uma história imensa. E eu não deixo para trás a minha história da minha última reencarnação. Ela está aqui comigo, ela está no meu presente, está no meu instante, no aqui e no agora. É por isso que eu me conheço tão pouco. É por isso que eu olho tão pouco para mim, e quando eu olho, eu me estranho tanto, porque parece que eu não sou eu sou outro. Então, o tempo todo nós entramos em contato com essa realidade. Uma vez, o Chico Xavier, eu li uma vez, eu acho que o João vai lembrar disso, perguntaram para o Chico Xavier: Chico, você é homossexual? Aí o Chico olhou e falou assim: olha, eu não transo nem com mulher e muito menos com homem. Eu sou apenas o que eu estou sendo agora. Então, assim, né, para a gente ter essa fidelidade com os nossos próprios, com as nossas próprias atitudes, né, a gente conseguir se expressar de uma forma mais livre. Então, as pessoas e a sociedade, elas criam um ambiente, criam uma cerca e nos impede realmente, muitas vezes, de sermos naturais, de sermos realmente focados no nosso crescimento, porque nós nos importamos, sim, hoje, com a opinião do outro. Nós nos importamos no aqui e agora, com o que o outro acha de mim. E eu tento muito mais ter o que o outro acha que eu tenho que ter, do que ser o que eu realmente posso ou deveria estar construído em mim mesmo. Então, eu queria trazer essa colocação do Hamed, né? Essa visão dele da generosidade nossa, quando nós identificarmos, a gente percebe muito facilmente no outro, gente, o lado feminino dele, e acusamos de uma forma muito rápida, e a gente nem percebe que está acusando, né? A gente faz ironia, faz riso e vice-versa. Então ele vem e nos coloca: não julgueis pela aparência, mas lembrai-vos de que esse sujeito tem uma história milenar e ele carrega toda essa experiência de ter reencarnado como animal, como flor, como pedra, como elemento da natureza, como homem e como mulher. Isso é que eu queria colocar na minha reflexão hoje. Muito bom, Doni. Obrigado aí por mais uma bela participação, meu querido. Mais alguém querendo participar? Ainda temos bastante tempo. E a sala está cheia.
Eu ouvi que a Bruna quer falar, eu ouvi isso. A Bruna quer participar. Ah, Bruninha. Poxa, Bruna. Levei fé em você. Abre o microfone aí, vai. Vamos lá, Marília. Bruna, daqui a pouco é você, hein? Não foge, não. Boa noite, gente. Eu queria falar sobre um pouco essa questão do feminino e do masculino, né, dentro da gente, e sobre o machismo mesmo, que muitas das vezes a mulher, ela tem uma certa dificuldade, né, de aceitar, e eu digo assim por mim, tá? Que a gente, assim, esconde às vezes muitos sentimentos, né, às vezes a gente tem algum problema, e, enfim, a gente acaba abraçando, né, a família inteira, abraçando tudo, querendo ser a famosa Mulher Maravilha. E aí eu não sei, né, se eu tô errada, se eu tiver, vocês me corrijam, mas eu acredito que esse seja um lado masculino que talvez tenha em mim, que ele é sempre muito aparente, né? Mas, assim, é aquela questão que o Doni falou, né? A gente às vezes quer mostrar, quer aparentar uma coisa, né? Às vezes a gente é forte, a gente corre atrás, a gente tem, né, batalha e tudo, e esquece que a gente também é sensível, né? Tem um lado feminino da sensibilidade, da gente às vezes parar e chorar escondido para ninguém ver, né? Talvez para não mostrar a fraqueza, né, entre aspas, né? A fraqueza feminina que a gente sempre relaciona a esse lado, né, do feminino, de chorar, de ser mais sensível, de ter a coragem de às vezes estender a mão e pedir ajuda, né? Por a gente achar que vai sempre conseguir resolver tudo, né? Então, é engraçado que eu conversei semana passada, se eu não me engano, com uma amiga minha sobre isso, sobre essa questão de da gente ter esse equilíbrio, conseguir desenvolver, né, tanto masculino quanto feminino, para talvez a gente conseguir realmente levar a vida de uma forma mais leve, né, e não se cobrar tanto às vezes, né? Então, assim, essa questão da gente bater muito de frente, às vezes, a gente lutar muito contra o machismo e tudo, isso é porque é uma coisa já vem enraizado, né? Na gente, na nossa educação, né? Os pais já têm uma mente mais antiga, então passou, né, uma educação um pouco diferente, então a gente acha que sempre tem que estar ali, né? Lutando, batalhando e mostrando o lado forte, né? E talvez escondendo o feminino. É, é isso que eu queria falar. Se eu falei alguma coisa errada aí, vocês me corrijam. Que nada, Marília. Tá tudo certo. Tudo certo sempre. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Bruna. Não, hoje eu não tenho o que partilhar, não. Hoje eu tô só de ouvinte mesmo. Tá bom. Eu vou aproveitar o... Vamos lá, Gleice. Abriu o microfone. Eu queria falar Tem preferência. que eu ia aproveitar o gancho da Marília, né? Eu acho que nós mulheres, né? Como a sociedade em si vê a gente como um ser fraco, né? Em diversas áreas, né? Como, por exemplo, na minha área, na pesquisa, por exemplo, nós representamos 20% e é muito pouco em relação aos homens, né? E a gente sempre quer tentar se olhar como forte, né? E aí, nessa de tentar se olhar como uma pessoa forte, acaba caindo nessa que a Marília falou, de ficar tentando esconder as lágrimas, de tentar... não, eu resolvo isso tudo sozinha porque eu sou forte. Eu não preciso chorar porque eu sou forte. É o machismo escondido no feminismo, vamos dizer assim, né? Aquela coisa de realmente não poder fazer certas coisas, né? Não, eu quero me isolar porque assim ninguém vai descobrir que eu sou fraca, que nesse momento eu tô vulnerável, né? E aí a gente acaba se metendo em outros grandes problemas, né? Em diversas áreas da vida, como, por exemplo, em relacionamentos afetivos que
vamos dizer assim, o outro acaba dependendo da gente de uma certa forma, né? Seja ela emocional, financeira, enfim, qualquer outro tipo de dependência, né? Porque assim a gente acaba se julgando forte. Eu sou forte porque o outro depende de mim, então eu tô, né? E isso, no outro dia eu estava me autoanalisando em relação a algumas coisas e eu acabei percebendo isso em mim. Porque às vezes, desculpa, tá passando um trem aqui. Por eu me achar forte, eu acabo me metendo às vezes em relações, né? E até mesmo em situações que não era para eu estar ali, entendeu? Mas eu quero me meter porque ali naquela situação eu vou sair como a forte, entendeu? E aí nessa eu sou a independente, como é que eu vou dizer? A maioral, vamos dizer assim. E não é dessa forma, né? Muito pelo contrário, que a gente vem buscando, pelo menos o que eu busco é paz, né? É simplesmente viver em paz, viver tranquilo, né? Ter uma vida boa, mas tranquila e tudo mais. Então, eu acho que é isso. Basicamente, de acordo com o que a Marília falou, é o que eu tinha para falar hoje também. Obrigada. Bacana, Gleice. Muito bom a participação. Mais alguém querendo participar? Fique à vontade. Maria, agradecer o seu comentário aí, Gleice, dizendo que foi bem, completou o que ela estava falando. Eu vou aproveitar o gancho aqui do tema, né, que acabou sendo, a gente utilizou bastante o masculino e feminino no estudo hoje, e hoje está iniciando, né, está findando o inverno e começando a primavera. E no xamanismo a gente reconhece como o equinócio, né, equinócio de primavera. E o equinócio ele vem trazendo isso de, se eu não me engano, quer dizer noites iguais. E o que eu entendo de equinócio é que nesse período o dia tem a mesma duração da noite. Então é uma excelente oportunidade para a gente aproveitar essa energia, né, da mãe natureza, desse ciclo do planeta Terra, né, e a gente equilibrar o masculino e o feminino. Se vocês tiverem curiosidade, depois busquem alguma coisa aí sobre equinócio da primavera, né, dentro do xamanismo ou de alguma outra cultura, que vocês vão poder explorar melhor isso que eu estou, esse tiquinho que eu estou dividindo com vocês, que energeticamente é um excelente momento para que a gente trabalhe esse equilíbrio do masculino com o feminino dentro de nós. Porque a gente tende a trabalhar esse julgamento, esse apontamento para o próximo. E a gente esquece que a maior parte dessa energia a gente tinha que gastar conosco. E falando, né, da primavera, eu não sei se foi no último ou no penúltimo trabalho que eu comentei com vocês sobre a gente estar dentro do inverno ainda, mas a energia da primavera já se aproximando. Então, assim, o inverno traz a gente para a introspecção, né, para estar mais fechado. E a primavera, na verdade, é o quê? É quando, né, se emerge, quando a flor, né, brota. E é uma oportunidade da gente trabalhar esse renascer, esse projeto novo, tudo que a gente trabalhou e experimentou dentro de nós nesse recolhimento do inverno, é uma ótima oportunidade da gente, a energia do universo, da Terra, está propícia para que a gente comece a externar, a praticar isso agora, né? A sair de dentro do ovo e experimentar e experienciar. E, assim, nesse propósito de nascimento, de renascimento,
está o propósito da gente trabalhar a nossa criança interior. E tem tudo a ver com o período, né, que vem agora, que é Dia das Crianças, é o ciclo novo da primavera. Então, eu acho que o que eu queria dividir com vocês, e eu me incluo nessa percepção, é que a gente se permita explorar essa energia desse equilíbrio, né, do equinócio, e que a gente se permita as modificações que a gente julga pertinente para o nosso crescimento, o que não cabe mais a gente, né? Muito obrigado, mas fica por aqui, que agora eu continuo daqui. Isso em tudo, né? Em alimentação, em trabalho, em companhia, em relacionamento. Então, vamos tentar utilizar esse período agora que traz esse equinócio, né, de equilíbrio. Nós falamos muito hoje do masculino com o feminino, então, que a gente possa se permitir utilizar essa ferramenta para o nosso desenvolvimento interior, que vai refletir fatalmente no que a gente oferta para o exterior, né? E a gente vai dando cada vez o nosso melhor para o nosso próximo, e isso, né, em cadeia a gente vai ampliando isso, e essa energia vai ganhando proporção que transmuta o todo, né? Mais alguém? Eu retorno para o João. 8h58, João. Nossa expectativa de vários participantes não foi alcançada. Mas nós somos persistentes. Mas... Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Opa! João, aguenta aí. Vamos lá, Ana, boa noite. Já tem um certo tempo, né? E eu levei para aquele lado, assim, de que sempre procuro lembrar de quando eu aponto um dedo para alguém, tem mais 4 apontados para mim. E será que não é uma forma de, quando eu estou julgando outra pessoa, esquecer de olhar para mim e julgar a mim pelas minhas atitudes, se eu estou certa ou não em como eu agir como uma outra pessoa? Porque a gente sempre procura julgar o outro, nunca procura julgar as nossas ações. Então, eu venho trabalhando muito isso em mim, eu tenho muito que melhorar, né? Não consegui nem 1%, mas estou trabalhando muito isso, né? Porque eu acho que a minha conclusão, assim, né, de que eu cheguei, é que o tempo que eu estou julgando outra pessoa, eu estou esquecendo os meus atos, né? A gente nunca acha que tem alguém julgando os nossos atos. Por que ela fez isso? Por que ela não fez de outra maneira? Né? A gente sempre procura julgar os outros, como os outros todos fossem imperfeitos e nós os perfeitos. Né? Era só isso que eu queria acrescentar hoje, tá? Gratidão a todos vocês e aprendendo cada vez mais com vocês. Eu tenho uma dúvida em relação a isso que a Ana Cláudia falou. Seria até uma pergunta para o Doni, se ele puder responder a gente. Doni, será que esse ato da gente julgar o outro, né, não seria alguma forma do nosso inconsciente de tentar mostrar para a gente, ou meio que apontar, olha só, você está errando ali, olha, sabe? Porque, vou dar um depoimento aqui. Eu acabei vendo BBB. Eu não via, gente, eu juro que eu não via, mas eu acabei vendo. Nesse negócio de pandemia, eu acabei vendo. E eu via muito, assim, que as pessoas falavam umas com as outras, né? E nessa, um apontava muito o defeito do outro, e aquele defeito era dele mesmo, né? Que a gente ficava falando, aquele dali é um traidor, olha só o que ele tá fazendo. E ele falava para as outras pessoas, olha, quem tá traindo é aquele lá, e não sei o quê. E aí eu comecei a reparar muito nisso, falava assim, gente, não é possível.
todos eles estão falando com as outras pessoas, conversando sobre defeitos que a gente está vendo que eles estão possuindo, né? Que todo mundo ficava falando a mesma coisa. Então eu fiquei pensando sobre isso. Será que não é uma forma do nosso inconsciente de trazer à tona o que a gente está errando e tentar, assim, melhorar? Não sei. Ô, Grace, é muito complexo isso, né? Mas o que eu queria só colocar é o seguinte: um animal, quando é acuado, ou ele foge ou ele ataca. Então, o tempo todo na nossa vida de encarnado, nós sofremos pressões, sofremos repressões. Assim, eu coloquei lá no começo, nós sofremos muito e, como consequência, fazemos as pessoas sofrerem também. Então, qual é a nossa atitude consciente? Ou a gente foge, ou a gente ataca. E a forma de ataque é exatamente falando aquilo que a gente está vivenciando ou está precisando melhorar. Isso é um resumo, viu? Mas isso é muito mais profundo para a gente tratar, tá bom? Entendi. Obrigada, Dona. Obrigada mesmo. Eu entendi como se fosse um espelho, então, né? Alguma coisa do tipo. Perfeito. Obrigada. Adora, perguntaram aqui, deixa eu ver quem foi que sumiu. A Marília perguntou assim, seria sombra? A sombra também são alguns arquétipos do Jung, né? E que a gente pode estar caracterizando dessa forma, né? São o consciente, o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. Então, quando o coletivo e o individual entram juntos, isso é Jung, viu, gente? Aí cria-se as sombras. Pode ser exatamente isso que a Marília colocou aí, a sombra. Que as sombras não nos assombrem. Luz e sombra, muito bom esses temas, assim, eu acho muito bacana. Vamos lá, João. Contigo. Pois é, né? Eu poderia dizer assim, que nós aprenderemos a viver bem melhor, tá? Baseado aí nos relatos, né, na dificuldade de cada um que falou e tal. Nós aprenderemos a viver bem melhor quando nós nos assumirmos, né? Porque, veja bem, o que eu trago comigo é meu, é milenar, mas é meu. Ah, mas eu aprendi em sociedade, com as pessoas, eu aprendi a ser o que eu sou junto com as pessoas, também, é meu, tudo bem, é verdade, mas é meu. Né, Marquinhos? Marquinhos é Marquinhos, Dona é Doni, né? Gleice é Gleice, entendeu? Todo mundo tem a sua própria experiência evolutiva. Todo mundo é uma individualidade. Não tem como negar isso de jeito nenhum, tá? Então, assim, né, baseado em outros ensinos do Hamed, por exemplo, eu vou viver melhor, eu vou me dar bem com as pessoas, eu vou me sair melhor nas situações difíceis que eu tenho que enfrentar, quando eu assumir o que eu sou. Se as pessoas vão gostar de mim ou não, o problema é delas. Porque eu estou aprendendo a gostar das pessoas como elas são. E ninguém muda o outro. Ainda existe isso também. Ninguém muda o outro. O máximo que nós podemos fazer é mudar a nós mesmos. Então eu me aceito como eu sou, eu tenho inúmeros erros, tenho inúmeras virtudes. Assumo as minhas virtudes, assumo meus erros. Tentando sempre, o tempo todo, né, lutando, melhor dizendo, para corrigir os erros, que eu já entendo que não são bons para mim e podem afetar os outros, e valorizando, fazendo crescer as minhas virtudes, que eu entendo que são boas para mim, obviamente vai ser bom para os outros.
Então a gente começa realmente a viver melhor, a gente começa a se integrar melhor na comunidade, né? Viver em sociedade de uma forma bem melhor. Tá? Tem muitas questões na vida que são dificílimas, a gente sabe disso. Não é fácil a gente encarar, tá? Por quê? Porque nós somos inseguros, tá? Então, falando no campo da insegurança, por exemplo, é natural que a gente tenha medos, que a gente tenha inseguranças, é natural que a gente tenha dúvidas e outras coisas mais relativas. Por quê? Porque todos nós já vivemos inúmeras experiências altamente negativas, que reforçaram muito o medo, que reforçaram muito a insegurança. E hoje a gente está aqui para melhorar isso. A gente só reencarna para melhorar. A verdade é essa. Então a gente está aqui para melhorar o que ainda está difícil dentro de nós, que está pesado, que está, né, nos incomodando. Mas também, gente, a gente está reencarnado para melhorar aquilo que nos incomoda no outro. Foi muito bem falado aí, o Doni, mais alguém que falou aí, exatamente isso. Leis, né? Aquilo que está no outro nos incomodando é porque está machucado dentro de nós, está ferido dentro de nós. E a gente tem que entender isso. Tá? Homem tem que ser machão, é tradição. Mulher tem que ser dócil, é tradição. Tá? Então a gente vê muita coisa por aí, né? Mas a verdade, o Doni até lembrou bem do Chico ali, né? Na verdade, estar num corpo masculino, mas carregar toda a carga feminina, tem nada de errado. Estar num corpo feminino, carregar toda a carga masculina, não tem nada de errado. Isso é da necessidade da encarnação de cada um. O Chico, por exemplo, precisou vivenciar a lei do amor, para nos dar o exemplo de como vivenciar a lei do amor. Já que Jesus, né, a gente acha que Jesus é um ser inatingível. Mas o Chico não era Jesus, o Chico era um simples mineiro, pobre, sofredor, cheio de doenças, né, de males diversos, de obsessores no início. Então ele nos ensinou a amar, a perdoar, a servir, sem nada exigir em troca. Ou seja, ele viveu a lei do amor. E para isso ele precisou vir num corpo masculino, coisa que nas encarnações anteriores ele vinha sempre como mulher. Então ele trouxe uma bagagem feminina enorme com ele. Né? E esse é o protótipo de todos nós. Tá? Nós já sabemos, né, de antemão que lá para frente, lá num futuro distante ainda, né, teremos configurações nas nossas encarnações futuras, teremos configurações que não necessariamente masculinas e femininas. O que hoje nós entendemos como o necessário para a mulher e o necessário para um homem, nós vivenciaremos isso naturalmente, sem tanto peso, tanta responsabilidade igual nós temos hoje. Mulher tem que ser feminina, homem tem que ser macho. Ainda carregamos essa imagem, né? Mas isso lá para frente acabou, não vai ter isso não, gente. Então, desde já, nós estamos vendo inúmeros exemplos de seres que encarnam e demonstram para nós que são felizes, que são produtivos, que são excelentes exemplos, não é? Expressando uma polaridade diferente daquela que ele está ali no corpo físico, né? Que ele encarnou no corpo físico ali. Tá? A polaridade dele é masculina, mas os sentimentos dele, a alma dele, como dizem, é feminina. A mulher está lá naquele corpão bonito de mulher, mas o interior dela é masculino. Qual o problema? Então hoje, devido a tantos preconceitos, a tantas barreiras, isso é muito mal visto, isso é muito jogado muito, né, no nível do preconceito ainda. Mas é só um exercício, gente. Lá na frente, a gente vai superar isso tudo. Tá? O importante é ser feliz. Todo mundo nasce para construir a felicidade, encarnação após encarnação. E não é fácil sair da fase animal, grotesca, bruta, que a gente ainda está muito preso a ela. Não é fácil sair dessa fase animal para realmente viver a fase hominal, a fase do espírito, né? A
a realidade do espírito imortal que nós somos. O que importa para o espírito encarnar como homem ou como mulher? Absolutamente nada. Ele só está preocupado nas experiências que ele vai obter, no ensinamento que ele vai obter. E vai ser importantíssimo para a caminhada evolutiva dele. Isso é que importa. E depois que a gente está encarnado, não. Aí veio o preconceito. Não, porque é uma tradição da sociedade, é uma tradição do Ocidente, é uma tradição não sei do quê, e por aí vai. Né? Porque meu pai me ensinou assim, minha mãe me cobra isso, me cobrou muito isso. Quer dizer, somos frutos de uma educação, de uma tradição, de uns costumes. Mas quem disse que está certo? Pode ter sido certo ou pode estar certo para algumas visões, para outras nem tanto. Tá? Então a gente precisa realmente não viver em guerra, tá? Mas viver na aceitação. Isso é que nós precisamos. Cada um de nós precisa ser o que é. Tá? Quem está bem fragilizado ainda, né? Não precisa ficar escondendo isso. Bota para fora. Quem está um pouco brutalizado ainda, não precisa se justificar. Tá? Mas entenda que cada um tem que ser o que é, respeitando o outro. Se começar a respeitar o outro, vai acabar aceitando o outro. Aceitando, respeitando e aceitando, a gente vai viver melhor, com certeza absoluta. Então tá, Marquinhos, vamos fechar aqui com a oração. Pai misericordioso, só temos a agradecer todas as nossas oportunidades de trabalho, de encontro, de estudo, de meditação, de reflexão, porque na verdade, Senhor, hoje nós temos certeza disso. Se temos um grande inimigo a vencer, somos nós mesmos. É o homem velho, é o passado, são as experiências anteriores que falam muito alto dentro de nós, que nos levam a determinados caminhos, determinados pensamentos, determinadas atitudes, que muitas vezes não são mais coerentes com a realidade do dia atual, mas que para nós ainda estão falando muito alto, ainda seguimos, muitas das vezes até cegamente. E esse homem velho, Senhor, precisa ser respeitado, combatê-lo com um bom combate, com a educação, com o entendimento. Ou nós aprendemos a nos conhecer, a nos entender, a nos respeitar e a nos amar, ou o mundo para nós será um palco de guerras, de ilusões, de afrontamentos. Que a paz divina, então, nos alimente a fé, o ânimo e a coragem, Senhor, hoje e sempre, para que tenhamos muito sucesso, sempre, nessa busca de renovação. Que assim seja. Que assim seja, João. Muito bom estudo. Gostei demais. Boa noite, pessoal. Até terça que vem, se Deus quiser. Um beijo para todos vocês. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Beijo. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa semana.